Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa área de perícia judicial, de perito judicial, e eu vim aqui para, na verdade, responder uma dúvida que deixaram em um dos vídeos que eu trouxe aqui. Existe outro tipo de perito? Só vejo falarem de perito judicial. Então, eu sou Karine, engenheira civil, e vou esclarecer essa dúvida aqui para você. Para começar falando sobre essa dúvida, esse questionamento, eu vou começar trazendo para vocês o que diz o dicionário a respeito do que é um perito. Perito é aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou um assunto, que tem experiência, que tem habilidade em algum tema. No entanto, quando a gente fala aí do Código Civil, quando a gente fala de processo judicial, o perito é aquele designado pelo juiz para auxiliá-lo em questões técnicas do qual ele não tem conhecimento, ele não tem habilidade. Por exemplo, eu, engenheira civil, que atuo como perita judicial em casos que envolvem aí a construção civil, mais voltado principalmente para a parte de patologia das construções, que é mais a minha área de habilidade. No entanto, como ali está engenheira civil, tudo mais, podem cair os mais variados processos da minha nomeação. E vai de mim, como profissional, verificar, ler ali se aquele processo eu tenho habilidade ou não para auxiliar, para ajudar. Se eu não tiver, se for algo, enfim, aleatório, caiu para mim uma parte que é mais voltada para mecânica, por exemplo, eu posso negar a nomeação dizendo que foge da minha área de conhecimento, né? Que aquele assunto particular ele deveria ser tratado, deveria ser analisado por um engenheiro mecânico, por exemplo. Então, é assim, dessa maneira que acontece. Mas o perito judicial, gente, só para deixar claro, ele pode ter diversas profissões, né? Ele pode ser de diversas áreas. Não é só um engenheiro civil que pode ser perito judicial. Então, enfim, imagine aí todas as áreas, né, de profissões que existem, regulamentadas, eles podem se cadastrar lá no banco de dados, né, lá no banco de peritos, para serem nomeados em algum processo judicial. Então, não é somente engenheiro civil que pode atuar com isso. Os peritos judiciais, eles podem trabalhar nas varas civis, trabalhistas, empresariais, entre outras. Então, existem aí várias áreas para se trabalhar. Geralmente, a minha área, engenharia civil, é mais na área civil, que eu tenho processo judicial. Enfim, aí a questão, por exemplo, da área trabalhista, pode ser que médicos tenham mais processos nessa área trabalhista. Empresarial, pode ser que mais contadores tenham processos nessa área. Então, pode ser que, dependendo da vara, vai ter mais tipo de processo dependendo da profissão, tá? Então tem que se verificar, às vezes ligar para a vara, perguntar para ver ali qual que é a demanda de processo e que você pode estar auxiliando, que você pode estar ajudando. Para ser perito judicial, na maioria dos estados não precisa ter graduação específica, não precisa ter uma pós-graduação específica na área de perícia, tá? Se eu não me engano, o Rio de Janeiro tem algumas considerações, algumas particularidades, então se você é dessa região, eu aconselho você dar uma verificada, dar uma pesquisada ali. Mas aqui no meu estado, por exemplo, basta eu ter o certificado de graduação ou um certificado de técnico, algum certificado ali que comprove a minha capacidade naquela área. Além, enfim, de ter o CREA-ativo, de ter as outras documentações que eles exigem. Então, não precisa ter uma pós-graduação, não precisa prestar um concurso público para ser perito judicial. O perito judicial, ele se inscreve lá, ele se cadastra lá no banco de dados, lá no banco de peritos, e quando aparecer um processo, né, na área dele, da habilidade dele, o juiz vai nomeá-lo automaticamente, de maneira aí aleatória. Então, pode ser que tem meses que você não tenha nenhuma nomeação, pode ser que tem meses que você tenha 3, 4, então isso vai mudando muito. Antes de eu falar pra você dos outros tipos de perito, lembro você que eu compartilho vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras, às 11h45. E se você não tá recebendo notificação, é porque você ainda não é inscrito nesse canal. Então, dá uma pausa nesse vídeo, rapidinho, e clica no botão que tá logo aqui abaixo do vídeo escrito inscreva-se. E assim você vai ficar por dentro, vai receber notificações toda vez que eu trazer vídeo novo por aqui. Tem algumas pessoas que utilizam bastante o termo perito extrajudicial. Então não é o perito judicial lá da pergunta, né, que a pessoa me fez. Então é diferente, ele é um perito que ele não trabalha na área judicial, em processos judiciais. Ele trabalha fora. Então, esse profissional, geralmente, ele é solicitado por uma das partes envolvidas ali em um conflito
para conversar, para tentar resolver aquele problema de uma maneira mais, como é que posso dizer? Tranquila, com auxílio de um mediador. Então, temos aí as câmeras de mediação e arbitragem que auxiliam em tratativas, né, em processos onde as pessoas não querem entrar com processo judicial. Inclusive, tem alguns estados que o CREA está permitindo colocar na RT essa questão da arbitragem, né? Que aceita resolver conflitos na arbitragem. E o que isso significa? Que não vai ser aberto um processo judicial. Então, é mais tranquilo, é mais rápido esse tipo de tratativa, mas tenta se resolver de uma forma mais amigável, uma forma que fique bom para todo mundo. Então, é uma coisa mais amena, mais mansa. E daí se precisa, muitas das vezes, de perito extrajudicial, que vai lá, que analisa a situação técnica, que verifica qual foi o problema e tenta ali trazer para a mesa de discussão, né, para essa conversa, material técnico para conseguir ali separar melhor de quem que são as responsabilidades. Também pode ser chamado de perito extrajudicial quando, por exemplo, um condomínio contrata uma pessoa ali para ir no condomínio, fazer uma perícia, né, levantar ali dados para tentar conversar com a construtora e tentar chegar ali num acordo, né, no bom senso. Então, basicamente é a mesma coisa, são profissionais que têm habilidade, né, muita habilidade na área que eles estão trabalhando, que têm muito conhecimento e que resolvem, né, que tentam ali trabalhar fora do judiciário. Então, que atua ali realmente mais nessa questão de conversa, de arbitragem, ok? Então, esse é o perito extrajudicial. Não precisa fazer nenhum cadastro, não precisa fazer nenhum concurso, não precisa ter nenhuma pós-graduação, basta ter ali, né, claro, a sua capacidade técnica, né, ser comprovada a sua capacidade técnica e você ser conhecido pelo trabalho que você presta e as pessoas te chamarem para auxiliar em conflitos. Então, né, alguém liga pro teu escritório, liga para você e te chama, né, quer te contratar como um perito extrajudicial. É assim que acontece quem atua, né, desse jeito, nessa área. E por fim, gente, a gente tem o perito criminal. E o que seria o perito criminal? O perito criminal é aquele profissional que atua em crimes. Então, que atua em coisas que aconteceram, que foi algum crime. Um exemplo, assim, que vem na minha cabeça, que mais se aproxima da minha área, da parte civil, né, da engenharia civil, talvez poderia ser um crime ambiental. E que, na verdade, seria talvez mais estudado, mais analisado por um engenheiro ambiental. Também pode ser na minha área um crime de algum profissional que, por exemplo, executou, né, ou projetou uma estrutura lá sabendo que aquela estrutura estava errada ou executou a estrutura errada e daí acabou colapsando, acabou matando pessoas. Então é um crime também e vai ser analisado e julgado, né, tratado ali por um perito criminal. Só que o perito criminal, ele precisa prestar concurso público para conseguir essa cadeira, né? Conseguir esse título. Ele vai ser um servidor público. Então, o perito criminal precisa ir estudar, precisa prestar concurso público e precisa ali ter toda a bagagem para conseguir obter esse título. Então, eu acredito que, inclusive, deva ter que ter alguma pós-graduação, algum mestrado, alguma coisa para ter ali mais pontuação e, enfim, né, ter mais pontuação para conseguir a vaga como perito criminal. Interessante que esse tipo de perito, ele atua mais na fase inicial, que é quando ele está investigando se de fato houve um crime. Então, aí ele vai investigar, ele vai analisar e ele vai ali, juntamente, né, com o resto da equipe, definir se houve um crime ou não. Então, que nem eu dei o exemplo ali do crime ambiental. Então, houve alguma denúncia, houve alguém ali que levou essa informação. O perito criminal, ele vai analisar dados, ele vai, enfim, coletar, por exemplo, uma parte ali da água da região, vai levar para o laboratório. E daí, sendo comprovado que houve um crime, aí se abre um processo judicial. Então, o perito criminal, ele atua mais na fase inicial, olha que interessante. E daí também vem um outro exemplo aqui na minha cabeça, por exemplo, também um incêndio numa edificação pública ou privada também, que levou aí, por exemplo, pessoas a óbito, e daí houve aí alguma informação,
por exemplo, dos bombeiros que estiveram ali no local, que foi um incêndio criminoso, né? Que foi premeditado, que alguém fez aquilo ali. Então, vai entrar aí o perito criminal para entender se de fato houve um crime ou não. Então, bem interessante, né, gente? Só que para ser perito criminal, como eu comentei, precisa prestar concurso público. Então, se for aí a sua intenção, a sua ideia ser servidor público, dá uma pesquisada como que você pode estar fazendo aí, quando que abre edital e tudo mais, quando que vai ter prova para você poder aí ingressar como perito criminal. Então, basicamente, gente, seriam os 3 tipos de peritos que temos. É o perito judicial, o perito extrajudicial e o perito criminal. Mas muitas pessoas utilizam o título perito em suas redes sociais e tudo mais, porque perito é aquele que detém conhecimento, muito conhecimento de alguma área. Basicamente seria isso. Eu espero ter esclarecido a dúvida aí dessa minha inscrita no canal, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o quanto antes eu trago um vídeo explicando pra você. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo, até a próxima!